Gravando então. Agora sou uma pessoa feliz e sorridente. É... Oi, Juan. Eu estava dizendo então, a questão da propriedade é importante por quê? Ah, olhei e voltou. Porque ahn, nós entendemos a propriedade como dividida em elementos. Para você ser proprietário de um bem, você precisa atender a alguns requisitos. O professor de Direito Civil depois vai trabalhar isso com vocês longamente. Mas você precisa ter, de alguma forma, a, digamos, o domínio da coisa. E aí a palavra domínio que a gente usou tantas vezes, né? Mas o que significa esse domínio? Significa que você tem que agir como dono, ser dono. Simplesmente assim. Domínio não é estar. E aí tem uma outra figura, que é a questão da posse. Você pode ceder essa posse, por exemplo, quando você aluga uma casa. Aliás, você não cede a posse, perdão, você cede o uso. Essa posse é sua. Então, você tem que atender esses dois requisitos para ter efetivamente a propriedade plena, exercer essa propriedade plena. Claro que esse é um conceito de propriedade que foi estabelecido principalmente no século XIX. Então, não é falar, os romanos falavam que a propriedade, a palavra propriedade existe, mas ela muda. Tá? Mas só falo isso para a gente entender. De alguma forma, os medievais estavam tão distantes em entender a propriedade. Tanto que, para eles, o feudo não é uma propriedade. Porque o feudo, o que era na origem? O feudo não é um pedaço de terra, certo? Que pertencia a um pedaço de terra maior, certo? Que pertencia a um pedaço de terra maior, que é até chegar, por exemplo, no ducado ou no condado. Então, temos o condado, dentro do condado tem viscondados, que é o vice-conde, certo? E às vezes tem o vaz, não sei o quê. Mas sem entrar nessas firulas, para vocês entenderem que para chegar no castelinho, no feudo menorzinho, ele vai estar dentro de outras coisas. Então, vamos pegar lá o duque ou conde, que seriam os grandes domínios, certo? Então, um condado, como por exemplo o condado de Toulouse, está lá no sul da França. O condado de Toulouse estava onde? No Reino da França, certo? Esse Reino da França, na origem, não era propriedade do Império, do Imperador Carlos Magno, no caso. Se divide esse império em dois, tá, beleza? O rei da França, então, é um novo herdeiro, é o novo proprietário no lugar do imperador. Então, em teoria, o proprietário é quem? É o rei, tá? Mas é uma propriedade que ele não tem condições de exigir. Ele não vai bater na porta do duque e do menor, do menor, do menor, até chegar no último feudatário e dizer: esse pedaço de terra é meu. Ele sabe que na origem não é dele aquele território. Na origem é do rei, tá? É essa a ideia. Mas ele está usando. Por quê? Porque foi transmitido a ele por um juramento o direito de usar. E daí vem a palavra feudo. Sabe do que vem a palavra feudo? De fidúcia, de fé. Por um ato de fidelidade, foi cedido a ele um pedaço de terra, um território. Tá? Mas foi cedido, quase que diria. Aí tem todas as modalidades que o próprio direito já tem, e já tinha, de cessão de terras. Tá? O feudo é uma invenção nova, porque o direito romano não tinha previsto o feudo. Por isso que eu não posso falar que o feudo é, por exemplo, um aluguel, é uma cessão, é uma renda. Não é nada disso. O feudo é um feudo. O feudo é um tipo jurídico de uso da terra. Adoro essas mãozinhas. Pode perguntar. Professor, eu sei que foge um pouco da questão da gente estar falando da França, enfim, porque, igual o senhor falou, e uma coisa que também já vi que a Idade Média é diferente em certas regiões, né? Não é uma coisa só, tudo igual, muda de uma coisa para outra. Me lembrou muito a questão da independência da Escócia. Eu li um pouco sobre a independência da Escócia, que, assim, se o senhor puder me ajudar a entender, é de que o rei da Escócia ele tinha morrido, né, por um Oh, acidente, enfim, ok. casualidade, e no caso ficou aquele, enfim,
aquele monte de nobres ali que não tinham, no caso, uma liderança, digamos assim, né, de um rei, e nisso, se eu não me engano, quem era o mais próximo, o parente mais próximo desse rei, era o rei da Inglaterra, que no caso fez um tratado com os nobres, enfim, e esses nobres, eles tinham um juramento, que se eu não me engano, o Robert de Bruce, que é super conhecido, o pai dele tinha feito um Super exagero juramento. seu, mas tudo bem. Ele fez ele tinha feito um juramento de fidelidade a esse rei da Inglaterra, né, para poder, enfim, ter o seu direito da propriedade, digamos assim. E pelo que eu dei uma lida sobre o Robert, é de que ele quase foi excomungado porque ele quebrou esse pacto e, enfim, as pessoas tem uns tratados de cavalaria lá que você não pode matar o nobre só se ele for um traidor e herege, que daí você pode realmente executar o cara, Tá. enfim, que gerou um monte É, de problema, né? tem um termo que a gente usa muito, que é o famoso pôr a carroça na frente dos bois, sabe? Sabe qual? Você quase está fazendo. Porque Desculpa, professor. não, tudo bem, né? Mas imagina, não, jamais vou repreender alguém por ter interessado nesse nível. É, eu não vou poder entrar. Algumas coisas eu vou conseguir falar hoje, outras não. Mas, primeiro, esse exemplo que você está dando é de um período, se eu não me engano, isso é do século XII, XIII, e isso já é um período bastante avançado desse feudalismo. A outra coisa é que o próprio feudalismo, digamos, na Grã-Bretanha é uma coisa bastante peculiar. E finalmente entra um fator curioso, que é de que vai acontecer muito de um rei ser vassalo de outro. Nada impede, tá? O que não quer dizer que o rei está falando assim, olha, esse território é meu. Ou, perdão, esse território aqui é seu, falando por outro rei. Né? Às vezes isso é muito mais uma forma de aliança, claro. Às vezes um rei é mais importante, militarmente ele tem mais potência, etc, etc. Mas também é uma forma de que esse rei que jurou fidelidade para um outro, fazer com que os vassalos dele dentro do seu reino sosseguem. Entende? É uma forma dele garantir que os seus subordinados, que não estão se subordinando muito, aceitem a autoridade dele. Então ele vai buscar um aval externo para reforçar isso. Só que isso é um jogo político e aí aparecem essas modalidades, digamos, institucionais da relação feudal, mas eu não posso ir tão longe, porque senão eu perco o meu público. Né? Vai todo mundo se suicidar aqui. Tá? Mas eu vou voltar a isso depois. Mas a sua pergunta é muito ótima. Só que você está colocando algumas questões de um feudalismo muito mais maduro, eu diria. Porque o próprio papel da igreja, a igreja ela vai entrar depois. A igreja se associa à própria a reelaboração do juramento de fidelidade, a questão da heresia e tal. Depois eu venho com isso. Beleza? Sim. Tranquilo, professor. É, Carolina, você tinha uma pergunta? Tenho, duas, na verdade. Ah, Mas ainda sobre isso que a gente está falando nesse momento, você disse que o feudo não é propriedade do senhor feudal, que o feudo é propriedade do rei, porque é só um pedaço de terra dentro de um pedaço de terra maior, e esse pedaço de terra maior é do rei. Então, e aí você falou que o rei ele dá o direito de uso, porque por conta do juramento que foi feito. Mas é como então o rei aceita o que os governantes, os governadores fazem lá atrás de transmitir esse título? sim. Ele aceita, para ele tá tudo certo. Ele aceita porque não tem outra opção. Sabe? Só Então é algo imposto, não é bem um eu não acordo. diria imposto, porque não é que eles foram lá com uma faca na garganta do rei e obrigaram a aceitar. Primeiro tem um fator de antiguidade. Nós estamos falando de um processo que acontece por pelo menos 200 anos. Então vão se formando a própria ideia da linhagem. A própria ideia, o ser nobre, que é uma coisa que não existia nesse mundo germânico, vai acontecendo. E ele é ligado agora, ser nobre é o quê? É ser nascido dentro de uma determinada elite, de origem carolíngia, em alguns casos, né? Essa mesma elite dos milites se tornam agora nobres.
Tanto que em algum lugar vai aparecer a palavra na documentação, quando se referirem aos nobres, o termo usado vai continuar sendo, tipo, 800 anos depois, vai continuar usando o termo milites, para se referir a essa origem lustre dos primeiros, digamos, essa primeira elite militar carolíngia. Então se trata de uma situação de fato que se estabeleceu. E uma vez sendo fato, ela se torna o quê? Costume. Então tem todo um fator muito importante da tradição. Porque para eles o costume e a tradição é tremendamente importante. Tá? Então o rei não tem estruturas, claro, existe uma questão de fato de fraqueza política militar, mas também tem um fator que legitima, que é o uso da tradição. Se criou um costume que 200 anos depois torna inviável. O máximo que o rei pode fazer é ter um juramento feito a posteriori, reconhecendo que lá atrás é o rei, é o dono daquilo. Mas é um reconhecimento nominal, porque não quer dizer que o rei vai fazer nada. Mas nada. Né? Nem recolher imposto, nada. Tá? Então, a gente está trabalhando, e isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, com um período que é fim do Império Carolíngio, o tio Carlos Magno morreu no ano 814, isso está lá no slide, e é um período que esse feudalismo, ele se desenrola e vamos chegar com ele até o século XII. Né? Então, até mais ou menos 1200, 1200, então veja, do ano 800 a 1200, são 400 anos de puro feudalismo. Vai ter rei? Vai ter rei. Mas o que esse rei é na prática? Ele é um senhor feudal. Porque ele fica no cantinho, lá, com seu próprio feudo. Ele só manda naquele feudo, que é um pedaço de terra. Em proporção, inclusive, às vezes menor do que é por exemplo, no caso da França é bastante exemplificativo, porque o Duque da Aquitânia, o Duque da Borgonha, o Duque da Normandia depois, são muito mais poderosos que o rei da França. As cortes deles têm muito mais dinheiro, são muito faustosas do que as do rei da França. É inimaginável achar que o rei da França vai tentar algum tipo de abuso, até porque o próprio costume feudal havia estabelecido de que um bom rei é um rei que respeita os seus vassalos, os seus barões. Se ele for contra esses barões, ele é um rei malvado. Tá? Então, não é que é imposto. É uma questão de tradição. A coisa tá assim. Você vai mudar? Não. Por que você vai mudar? Né? Fica mais claro? Sim. Diz pra mim. Sim. Sim. Eu tinha um papagaio que às vezes ficava perto do pau e ficava assim. Era tão bonitinho. Bom, e eu peço a gentileza de vocês irem lá para aquele documento que eu mandei a vocês. Aqui. Todos estão vendo, né? Deixa eu ampliar um pouquinho. Tá. Então, bom, trabalhamos algumas das questões aqui. A questão da terra, então. A terra não é propriedade, no sentido pleno que a gente tem de propriedade. A terra vai se tornando uma coisa quase que, eu diria quase que um organismo vivo. A terra é a terra. É o espaço em que as pessoas vivem, é o espaço em que se cultiva, é o espaço que se protege, que se defende. Ela é representada pelo castro, pelo castelo, sim, mas a terra ela é por si só uma entidade viva. E se cria daqui um conceito, por isso que eu falo, a ideia de propriedade em si ela não é suficiente. Porque não é só simplesmente como se o senhor feudal fosse uma espécie de investidor que compra e troca feudos a bel prazer. Claro, haviam situações de compra e venda, não vou dizer que não, haviam contratos de compra e venda, sim, mas eles eram minoria. O ter a propriedade havia sempre por uma transferência do ato de doação feudal. Tá? Essa doação feudal era um tipo de contrato que normalmente era feito pelo juramento. Não havia necessidade, por exemplo, de lavrar um documento escrito, etc, etc. Tudo isso, lembrando que no mundo germânico a palavra dado, o juramento, a tradição são os elementos que fixam, né,
um ato jurídico, certo? E o feudo é isso. O feudo, ele é a consumação dessa transferência. Eu, em ato de fé, concedo a você uma terra. E esse a você, no caso, será necessariamente um outro nobre. Então existe uma circulação desse uso do feudo, da terra, entre esses nobres. E apenas entre esses nobres. Lembrando que haverá um tipo digamos, cadê o negócio aqui? Haverá dois tipos de feudo clássicos, que será o laico, né? E o eclesiástico. Ou seja, a igreja tem feudos. Então, quando nós nos referimos, por exemplo, a um bispado, a um arcebispado, nós não estamos pensando, tem a igreja lá, tem o bispo, ele fica lá, vai na sacristia, volta, tem uma horta no fundo. Não é isso. É um feudo. Ele é um senhor feudal. Tem cidades da Europa que, inclusive, por exemplo, eu visitei uma, foi bastante interessante, na Alemanha, onde era, em Freising. Então tem Munique, vocês já ouviram falar, Munique é uma das capitais da Alemanha, que até a unificação da Alemanha no século XIX era um reino independente. Tá? Era o reino da Bavária. E esse reino da Bavária, que antes de ser reino da Bavária era simplesmente o Ducado da Bavária, tá? Tinha, portanto, um duque, e dentro do lado, normalmente parente desse duque da Bavária, tinha o arcebispado de Freising. Então, o arcebispado era uma cidade pequena em proporção com outras cidades, mas tinha o seu território. Quem era o dono daquilo? Quem era o senhor feudal daquilo? O arcebispo de Freising. Ele tinha servos que trabalhavam a terra, ele tinha uma fortaleza, ele tinha um espaço, tá? É um feudo, no sentido pleno. Sim, pronto. Tá me ouvindo de novo? Tá. Gente que não sabe mexer tecnologia é o fim. Você tá me ouvindo agora? Eu tinha caído, eu perdi toda a explicação que você me deu. Querida, eu gravei, depois eu te passo, tá? Porque senão Tá bom, eu vejo lá no Ava daí. Obrigada. Tá, imagina. Então, o feudo eclesiástico é, portanto, um feudo. Claro que vão ter diferenças, né, sobre como esse feudo era organizado, porque um senhor feudal não pode fazer, um bispo, um arcebispo não pode fazer tudo que o senhor feudal faz, né? Inclusive o exercício da jurisdição dentro desse feudo vai ter algumas diferenças, etc, etc. Vai ter alguns tipos de tributos que um bispo vai cobrar e que um senhor feudal não, e assim por diante. E também tem um fator interessante que para a gente estudar isso, é às vezes mais fácil estudar um feudo eclesiástico do que um feudo laico. Por quê? Porque tem mais documentação. Porque enquanto o arcebispo fazia o favor de documentar aquilo que ele tinha, o senhor feudal não. Né? Então ele não tinha um livro de contas, por exemplo, ou atos, ou o que se comprava, o que se consumia, o que se bebia. Enfim, são questões mais pontuais. Mas é uma diferença importante, porque eu não quero que vocês fiquem com a ideia de que, inclusive quando a gente fala igreja, mas isso é propriedade da igreja? Não, né? Porque a ideia que alguns livros de história passam, inclusive, é que estava o Papa em Roma e o Papa, sozinho, era dono de todos esses territórios que tinha na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na Alemanha. Não. Isso é um feudo. O Papa não toca lá. Inclusive, esses bispos que estão lá, eles são independentes. Eles têm uma grande dificuldade em reconhecer essa tentativa do Papa em querer administrar. E vai chegar um momento, inclusive, que o Papa vai pedir certos tributos para todos esses bispados. Mas vai ser uma longa batalha para ele conseguir ter esses tributos. Tá? Porque, por a maior parte do tempo, essa sociedade se organiza nesses pequenos espaços chamados feudos. Haverá uma exceção, porque sempre tem uma bendita de uma exceção, que é uma figura jurídica também do mundo germânico chamado de
alódio. Eu queria ter inserido esse nesse slide, que eu inseri no, perdão, nesse PDF, eu inseri no outro, mas eu não consegui mandar para vocês, como o Juan sabe. E o alódio era o quê? O alódio é uma propriedade, que não é uma propriedade, né? É uma terra, que é cedida a alguém, mas de forma, digamos, livre. Se você recebe um pedaço de terra na condição de alódio, que não é feudo, você não está obrigado às mesmas obrigações que um feudatário está. Então você é livre. Você não tem que pagar certos tributos. Você não tem que devolver esse feudo se o seu suzerano pede. Você não tem que socorrer o seu suzerano, tá? Então, o alódio é uma condição bastante específica, uma forma de garantir que exista uma transmissão ainda é, no sentido do feudo, não é uma propriedade em sentido estrito, existe uma cessão, mas ela é livre dos encargos que um feudo gera. E eu vou falar desses encargos. Mas antes, Juan, por favor, faça a sua pergunta. Professor, no caso, essa questão que a gente está analisando de que esses militares, que agora estão se tornando senhores feudais, enfim, eles, por algum acaso, eles acabam fazendo esse tipo de juramento que não é documentado, digamos assim, né? É por conta, sei lá, de algum tipo de desinteresse que eles têm numa educação. Muitas vezes a gente poder ver alguns senhores feudais, vamos supor que não saibam escrever, não saibam ler, que talvez a única forma de poder ter algum tipo de relação jurídica seja na forma desse juramento, né, perante Deus, enfim. E no caso desses feudos eclesiásticos, como seria, digamos assim, a forma de sucessão? Eu não sei se, porque eu não sou católico, né? Eu não sei se nessa época já tinha a questão do Celibato? do celibato, isso, se esses sacerdotes eram celibatários ou eles poderiam fazer digamos assim, uma dinastia com base uma dinastia eclesiástica, Perfeito. digamos assim. Bom, vejamos. Você fez algumas perguntas, indo por essa última. Se eu deixar passar alguma coisa, por favor, me lembre. Não, o nosso clérigo não podia deixar uma descendência. Não que ele não deixasse, ele deixava, óbvio que ele deixava. Mas aí entra um papel interessante do próprio feudo eclesiástico, que é o seguinte: muitas vezes ele se torna uma forma de transmitir patrimônio àqueles que não herdam. Porque o feudo, obedecendo a estrutura de linhagens, o que a gente chama de linhagem agnática, ou seja, só um de todos os herdeiros é que herda o patrimônio. Uma forma de, inclusive, evitar que o patrimônio seja o quê? Fragmentado. Porque toda vez que você tiver que fracionar o seu feudo em vários subfeudos, criando territóriozinhos para todo mundo ser feliz e ter um pedaço de terra, você perde o poder. E, consequentemente, empobrece a própria linhagem. Então, para evitar isso, se concentrava essa propriedade em um só. É até curioso que, por exemplo, no caso de Portugal e do Reino de Leão, não acontece assim. Eles dividem a propriedade. Mas a partir do século XI e XII, quando eles entram em contato com os primos distantes germânicos, os franceses, digamos, e esses alemães, que começam a migrar para lá, eles vão mudar. Eles vão, digamos, adaptar esse modelo de sucessão da propriedade e vão recopiar também. Agora, só herda o chefe da linhagem. O resto nada. Mas o que acontece com esse segundo ou terceiro gênito? Ele é um nobre. Então, no mais das vezes, ou ele vai se casar com uma nobre, que por um acaso sucede, já que na falta de irmãos, que a questão da mulher, ela vai ser encarada pelo direito feudal sempre como uma forma de transmitir patrimônio, mas ela por si só não pode gozar desse patrimônio, falando sobretudo do patrimônio feudal, e ela transmite por casamento. Então vai ter alguém lá, por exemplo,
que vai acabar herdando isso. Mas o que acontece, se você não tem a sorte de se casar e fazer fortuna e ter o seu próprio feudo, você vai entrar na vida religiosa e vai acabar ascendendo aos... Isso vai depender da sua condição como nobre, que tem estratos de nobreza também. Então, no fundo, todo o corpo eclesiástico que herda esses feudos são nobres. Tá? Então existe um controle, e aí você já vai vendo onde isso vai dar. Porque se esse poder eclesiástico é tão regional, está de fato na mão dessas elites locais da Alemanha, da França, da Inglaterra, é óbvio que o Papa vai olhar de longe, ele não vai ter controle sobre essa situação. Ele não tem controle sobre quem é ordenado bispo, arcebispo e assim por diante. Então, de fato, o patrimônio eclesiástico se forma como uma espécie de alternativa de fazer com que essa nobreza ocupe algum tipo de posição e poder. Tá? Ainda que não seja a mesma coisa, obviamente, da linhagem. Faz sentido para você? Mas, professor, e em relação a o que eu tinha perguntado anteriormente sobre os nobres, né? Igual o senhor falou que é muito mais fácil a gente analisar um feudo eclesiástico, porque Ah, sim, desculpe. o sacerdote tem essa questão de documentar, da escrita, diferente dos feudos laicos, onde muitas vezes nem todo nobre tinha essa vontade de fazer um balanço ou documentar. A questão é mais simples. Bom, primeiro, uma coisa que conta muito em prol da documentação, no caso dos feudos eclesiásticos, é o seguinte: é, nós estamos falando de monastérios em alguns casos. Então, há realmente um agrupamento grande de pessoas que vivem de forma comunitária e a necessidade de organizar essa vida comunitária através de uma documentação. Isso é um fator importante. Um outro, que é óbvio e que ainda conta, é o hábito de organizar a vida administrativa que o clero herda do Império Romano, transmite para o Império Carolíngio e readapta. Porque o nosso Império Carolíngio não tem condições de criar uma burocracia. Então ela investe no treinamento, vamos chamar assim, do corpo eclesiástico. O corpo eclesiástico se torna uma espécie de mandarinato que ajuda a administração do império a funcionar. Tanto que a gente vai ter alguns monastérios, principalmente os que estiveram mais ligados ao mundo, digamos, carolíngio. O caso da Espanha é curioso, porque a Espanha, se você coloca, mesmo falando dos monastérios, etc., os monastérios que estão ali na Catalunha e na divisa com a França, o famoso monastério de Ripoll, que é um monastério da época do Carlos Magno, tem um volume de documentação do século IX, VIII, que, por exemplo, Portugal, Castela, Leão, que está do outro lado da Península Ibérica, nem sonha em ter. Entende? Por quê? Porque eles herdam um sistema de arquivo, de documentação, de catalogação, de contabilidade muito mais minucioso e que vem da administração carolíngia. Né? Agora, então, para ver que também não dá para generalizar, nunca dá para generalizar. A sua questão da nobreza, eu não colocaria que é apenas pelo gosto digamos, de uma sofisticação intelectual. É o fato simples e puro de que não precisa. O nobre fideliza suas relações pelo juramento. E é isso que eu falei. O mundo germânico é simples. A palavra do juramento é poderosíssima, ela vincula. Se você desmente, comete perjúrio, a penalidade pública disso é muito grande. Né? A própria ideia de infâmia que recai sobre aqueles que cometem o perjúrio. E isso, assim, já no mundo cru germânico. Com o cristianismo, a questão do juramento fica ainda mais forte, porque o juramento agora recebe o quê? Uma conotação sacerdotal. As fórmulas de juramento, de entrega e concessão dos feudos vão ganhando agora, e respondendo sua pergunta lá de trás, vão ganhando agora contornos mais o quê? Mais religiosos. O juramento é feito em nome da Virgem, se recobre a cruz como elemento de fidelização, né? Então, existe de fato todo um vocabulário cristão que vai entrando nesses repertórios de juramento. Mas ainda o juramento é o juramento. Então, não há necessidade de fazer um documento escrito a partir do momento que eu já dei minha palavra.
entende? Os documentos escritos e essa firula do fazer, é o cartorário, vamos falar assim, né? O notário, quando inventam a figura do notário, ela é muito posterior e ela vai vir a partir do século XII, XIII, também da verdade, quando inventam uma coisa, que é o direito romano. Quando se redescobre esse direito romano, aí nós vamos começar a ter uma transformação radical de mentalidade. Porque agora os nobres vão ter a necessidade de deixar por escrito atos e fatos que já tinha 300 anos, 400 anos. E com medo de quê? De que um dia venha um rei ou um outro nobre reclamando, falando, cadê o título de propriedade? Não tinha título de propriedade. Eu tô aqui, meu avô, meu pai, meu bisavô, tá todo mundo aqui. Você tem dúvida disso? Entende? Mas vai chegar um ponto que o juramento em si não é suficiente. E ela vai passar, mas é uma mudança de mentalidade. Para a gente precisar ter essas coisas. Não precisa. Então não diria o fato deles serem cultos, é o fato de que a palavra por si só constitui um elemento jurídico suficiente. Tanto que vocês já ouviram falar, né, nos famosos julgamentos por ordalha, a figura da honra, etc, etc. Tudo isso está incrustado dentro dessa mentalidade feudal. Tá bem? Faz mais sentido? Sim? Professor, sim, obrigado. Imagina. Bem, eu vou encerrar aqui um pouquinho, porque já passamos das 10 para variar. E eu percebi que as últimas vezes eu castiguei vocês, a gente ficou até 10h20, 10h30 e tal, aí fica até meia-noite, né? Mas só para ter isso bastante consolidado. Há, portanto, a necessidade do juramento. E aquilo que eu falei, até eu coloquei nesse tópico aqui, a igreja e a domesticação do guerreiro. Em que sentido? Existe um sujeito domesticado, porque esse nobre vai agora sendo, digamos, aliado a outros discursos. Porque na mentalidade germânica se entende que você pode viver da guerra. Viver da guerra é o ofício. O nobre trabalha, o nobre acorda e vai lá para o escritório dele mandar e-mail. Não. O que o nobre faz? O nobre vai polir a lança dele, vai fazer vai espoliar o camponês, não sei onde, não sei o quê, tá? E é interessante que, mais ou menos, já nesse período posterior ao Carlos Magno, vai ter um abade que vai designar, fazer uma espécie de modelo trinário da sociedade, essas 3 ordens. E vai dizer que a sociedade, por ordem de Deus, e aí o valor do número 3 para a mentalidade medieval é muito importante, que está associado à trindade e à ideia de perfeição, Deus criando e representando através da natureza a perfeição, estipula 3 ordens, e seria essa dos oratores, dos belatores e dos laboratores. Os oratores, o próprio nome já diz, aqueles que oram, aqueles que vivem de fato da vida da consagração e do sacerdócio. Os belatores, aqueles que vivem do bellum é guerra em latim. Portanto, aqueles que guerreiam. O ofício do nobre, o ofício do milites é a guerra. E é lícito que seja assim. E veja que é uma contradição imensa com a própria premissa cristã de paz, de convivência, de concórdia, né? Como é que o cristianismo faz para aceitar dentro desse... E é isso para provar para vocês que, com todos esses séculos de tentativa de se criar uma ordem pública, falando lá dos nossos visigodos, falando do Império Carolíngio, no fundo, a pulsão germânica para a guerra estava lá. E essa desorganização que tornava impossível criar um poder público é justamente em função disso. Eles são guerreiros, eles são tribais, e eles vivem como tais ainda. Tá? De maneira que mesmo com toda a tentativa da igreja em tentar criar um modelo social pacífico, existe ainda a insistência e, por fim, o reconhecimento disso como instituição. O meu papel na sociedade, designado por Deus, é fazer a guerra. Tá? E isso ninguém tira dele. E, finalmente, o último que alguém tem que trabalhar, né, são os laboratórios. E é o pobre do camponês. E ele fica lá tendo que arar a terra, tadinho. Tem umas figuras ilustrando aqui para vocês
Essa é a imagem, justamente a imagem que representa essas três ordens, tá? Ó, veja ele aqui, né? Com a sua enxadinha. Enxada não. É uma enxada. Tá bem? Tranquilo com isso? Sim, eu tenho menos de 1 minuto. Eu volto, porque a gente vai continuar com esse tópico amanhã. Vocês querem fazer alguma outra pergunta? O Juan já fez todas as perguntas para vocês. O Juan tem mais uma pergunta. Eu digo isso porque vai acabar e eu vou voltar, tá? E aí, se quem quiser voltar, quem não quiser voltar, eu gravei essas duas e vou sofrer para pôr isso aqui, mas eu vou pôr. Alguém tem alguma pergunta? Só levanta a mãozinha. Juan, você tem uma pergunta? Não, mas eu vou continuar aqui. Tá bom. O bom, Juan, é que agora você tem o WhatsApp. Você pode ficar mandando áudio, fazendo pergunta a madrugada inteira. Já pensou? Professor, eu tô aqui não conseguindo dormir, mas estava pensando nesse negócio que você falou hoje. Pode perguntar, gente. Eu brinco, mas você sabe que vocês têm liberdade de perguntar. Ninguém? Vai cair. Tem menos de 1 minuto. Mostra os segundos, né? Você é tão mais emocionante. Tipo, 3, 2, 1. Não? Não. Mas é horrível não mostrar, né? Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Ah, tá. Deixa pra lá. Ninguém tem pergunta, só o Juan. Olha o bullying do professor. O bullying virtual. Não se esqueça que nós somos estudantes de direito, tá? Mas eu não, qual que é a questão? A questão, professor, que nós não pode haver uma questão que já que